Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá nessa mini aula aqui, fazer um nivelamento acerca dos princípios fundamentais de auditoria no setor público, previstos aí, como tá na tela, na NBASP SAI 100. Só que aqui eu não vou ficar preso aos conceitos previstos na NBASP SAI 100, não. Estou trazendo para junto desse momento, para esse nivelamento, portanto, alguns conceitos também complementares previsto nas NBASP 200, 300, 400, até na 3000 e na 4000. Beleza? Então vamos lá, galera. Fundamental a gente poder ter essa base aqui para que a gente possa, né, como o nome propõe, para que a gente possa estar no mesmo nível e assim a gente possa avançar ao longo aí dos próximos eventos e aulas que a gente vai ter aqui no escopo do nosso curso. Então vamos começar pelo começo, né? A NBASP 100, ela trata dos princípios fundamentais de auditoria no setor público, ela divide esses princípios, como a gente vai ver mais à frente, em três, na verdade, mas usualmente, até em provas isso aparece, ela divide em dois, tá? A gente vai ver que ela é meio paradoxal. Em algum momento ela diz que divide em três tipos, depois ela diz que divide em dois, que seriam os princípios gerais, aqueles que se aplicam a todas as etapas da auditoria no setor público, e tem os princípios relacionados ao processo. E aí ela vai elencar alguns princípios do planejamento, da execução, do relatório e do monitoramento. Mas antes mesmo da gente chegar nesses princípios, vamos relembrar a descrição fundamental de auditoria. Eu vou começar pelo que está aqui embaixo, pelo resumo do resumo, que é o seguinte. Primeiro vamos dar a ideia do que é auditoria no setor público. A auditoria é um processo, minha gente, que vai comparar aquilo que é com algo que deveria ser. Simples assim. Agora, comparar algo que é uma realidade fática, uma condição ou situação real, com algo que deveria ser, ou seja, com um critério, esse processo que faz isso, que é chamado de auditoria, não é nada que vem da cabeça simplesmente do auditor. Então, toda essa comparação entre aquilo que é e aquilo que deveria ser tem que ser baseada em evidências. Tranquilo? Então, agora sim a gente pode dar uma olhada na definição fundamental de auditoria prevista na SAI NBASP 100. Ó. Auditoria no setor público pode ser descrita como um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. Ou seja, aqui, se a gente for iluminando cada parte importante dessa definição, primeiro ponto é que a auditoria é um processo, tá? Se você pegar uma outra definição que eu gosto bastante, que é das NAT, das normas de auditoria do TCU, ela vai falar parecido com isso e até um pouco mais completa. Ela vai dizer que a auditoria é um processo independente, sistemático, documentado. Veja que essa definição aqui da ISAI NBASP 100 ela é um pouquinho mais, digamos, resumida, né? Tanto é que nesse ponto ela não vai dizer que a auditoria é um processo independente, nem documentado, mas a gente sabe que ela é. Maravilha? Aqui ele vai dizer apenas que ele é um processo sistemático. E vai, como eu disse, comparar se aquilo que é a condição real está de acordo com aquilo que deveria ser. Critérios aplicáveis. Essa comparação é feita por meio de uma avaliação totalmente o quê? Objetiva. Que coleta ou se utiliza das evidências justamente para cumprir com o seu objetivo, que é fazer essa comparação. Então agora a gente pode ler com outra cabeça. A auditoria é um processo sistemático de se obter e avaliar objetivamente evidências. Evidências são todas aquelas informações utilizadas para fundamentar, né, ou para chegar às conclusões em que se fundamentam as opiniões da auditoria. E com isso, com base nessa avaliação objetiva de evidências, esse processo, aqui chamado de auditoria, ele consegue determinar se aquilo que é, de novo, as condições reais, estão de acordo com aquilo que deveria ser, ou seja, com os critérios aplicados. Então, algumas palavras-chave aqui. Por que a auditoria não é um processo sistemático? Porque ela tem método, ela segue etapas organizadas. As evidências, como eu já havia dito, são as informações que comprovam os achados. Importante a gente falar um pouquinho mais sobre essa tão fundamental definição de achados. Aqui, ó, faltou, né? Reais, não é só reais, mas vamos completar. Condições reais é a situação atual encontrada, ou seja, aquilo que é. E critérios aplicáveis são os critérios válidos para determinar, para avaliar ou mensurar um determinado objeto. Portanto, aqui é o que deveria ser.
Maravilha? Então, veja que essa tão importante palavra aqui, de achados, ela nem aparece na definição que a gente acabou de ver da ISAI 100. Mas, cara, isso aqui é o básico do básico da auditoria no setor público. Achado é todo e qualquer fato digno de relato que decorre justamente da comparação entre isso aqui, entre uma situação e condição e um critério. Maravilha? Então veja que o conceito de achado, ele é, de certa forma, amplo. É uma constatação. Olha, verifiquei aqui que um processo de contratação do que quer que seja não seguiu os ditames previstos na Lei 6404, perdão, na Lei 14133, na Lei 8666. Estou vendo aqui que um processo, sei lá, de concessão de aposentadoria não seguiu o que está previsto nem na Lei 4.320, nem na Lei de Responsabilidade Fiscal, nem na Lei 8.112. Estou divagando aqui. Beleza? Então, achado é qualquer fato digno de relato que decorre da comparação entre aquilo que é uma situação ou condição e o que deveria ser um critério. Tá? E tem uma relação importante entre evidência e achado. Cuidado com isso aqui, tá? Evidências são os elementos essenciais e comprobatórios do achado, e não o contrário. Não são os achados que comprovam as evidências, são as evidências que comprovam os achados. Isso é muito importante, gente. Beleza? Evidência é um conceito, se a gente comparar com achado, né, que ele é meramente uma constatação, portanto algo bem abstrato, a evidência é um pouco mais concreta. Nem sempre uma evidência vai ser documental, mas nesse ponto é interessante a gente pensar numa evidência documental que talvez seja a mais concreta de todas, né, para a gente poder comparar. Então, achado, como eu disse aqui, sei lá, o cara verificou que o processo de contratação não seguiu a previsão da Lei 14.133. Beleza, mas o que que comprova isso? Ah, eu tenho aqui o edital, que tem uma cláusula que é exorbitante. Eu tenho a minuta de contrato com o possível, né, ganhador disso aqui. Todas essas seriam evidências que vão comprovar essa constatação, essa comparação entre aquilo que é e aquilo que deveria ser. Maravilha? Vamos embora então. A auditoria no setor público, ela é um instrumento de governança, sempre, tá? Essa ideia vai estar nas NAT, nas normas de auditoria do TCU, e vai estar aqui também na NBASP e SAI 100. Vamos lembrar que governança, ela é um processo, também ela pode ser assim mencionada, que vai criar mecanismos de alinhamento entre aqueles que... Eu vou falar de governança no contexto do setor público, que é o que nos interessa aqui. Entre aqueles que gerem a coisa pública, os gestores, aqueles a quem é delegada a responsabilidade por gerir a coisa pública, e o verdadeiro titular da coisa pública, que é o povo, a sociedade, os cidadãos de maneira geral. Então, a ideia da governança é simples. Ora, eu posso pensar na sociedade como eu poderia pensar numa padaria, numa empresa que tem uma gestão profissional e tem sócios do outro lado e tudo. Mas no caso do setor público é mais simples. Você tem, sei lá, um cara que foi ali indicado, passou por uma sabatina do Congresso e hoje virou presidente de uma empresa pública. Quem garante, né, que a gestão, nesse meu exemplo, o presidente, juntamente com a diretoria ali de uma determinada empresa pública, quem garante que esses caras vão agir no interesse do verdadeiro titular da coisa pública, que é a sociedade? E a governança, ela é um processo que vai criar mecanismos de alinhamento de interesses. Ela resolve o chamado conflito de agência, né? E a auditoria, quando a gente pensa em evolução, em surgimento da auditoria, a auditoria nasceu como um instrumento de governança. Então é claro que a NBASP sempre vai falar, olha, as auditorias no setor público, dependendo do tipo, elas têm elementos que partem de objetivos distintos, dependendo do tipo, mas todas elas, auditoria financeira, operacional, de conformidade, não importa o tipo, todas elas contribuem para a boa governança. Por meio de 4 elementos. Eu diria que aqui vale a pena uma memorização, mas se a gente souber o conceito de governança que eu acabei de falar agora, isso ajuda. Então, como que a auditoria ela vai favorecer ou contribuir para uma boa governança? Primeiro, fornecendo aos usuários informações objetivas, confiáveis, conclusões ou eventualmente opiniões relativas às entidades públicas, né? Então, eu sou a sociedade, de um lado, né? Eu quero ter ali alguns mecanismos de alinhamento para que
minimamente eu tenho um nível de segurança de que o gestor da coisa pública vai estar atuando em meu interesse. Eu quero é mais informação objetiva, confiável, conclusões, opiniões sempre baseadas em evidências e tudo mais relativas às entidades públicas, porque isso vai me dar um cheiro de como é que a gestão está atuando, tá? A auditoria ela também aperfeiçoa a accountability e a transparência, beleza? Accountability, né? Lembrar que é aquele poder de prestar contas que nasce junto com a delegação de uma autoridade ou de uma responsabilidade, e a transparência, não preciso nem explicar aqui para vocês o que é. Tá? Então, se a auditoria ela promove essas melhorias contínuas e permanente confiança no uso apropriado de recursos e no desempenho da administração pública, né? A gente tem uma auditoria especificamente que cuida de avaliar o desempenho, como a gente vai ver mais à frente, que é a auditoria operacional. Então, a auditoria ela vai aperfeiçoar também o accountability e a transparência. A auditoria também fornece a efetividade dos órgãos de controle e correção, dos tribunais de conta, por exemplo, e ela cria incentivos para a mudança quando ela proporciona aí conhecimentos, análises mais abrangentes, recomendações fundamentadas que vão buscar sempre a melhoria ou aprimoramento da coisa pública. Então, galera, aqui é um memorexzinho que vocês precisam ter. Eventualmente isso cai na prova assim de forma seca, mas que com esse contexto, sabendo o que é governança, sabendo o que é accountability, sabendo. Até engraçado, conforme a gente vai avançando aqui no próximo ponto, nos 3 tipos de auditoria, isso vai nos ajudar a entender, como eu falei agora, por exemplo, a auditoria operacional ela é uma auditoria mais focada em desempenho. Então, tudo isso vai ajudar a entender essas 4 formas por meio das quais a auditoria contribui para a boa governança, tá? Então, fornecendo aos usuários informações objetivas e confiáveis, aperfeiçoando a accountability e a transparência, fortalecendo a efetividade dos órgãos de controle e correção e criando incentivos para a mudança. Os 3 tipos clássicos de auditoria governamental, os 3 tipos eu sei que nessa altura do campeonato você já sabe, mas não custa lembrar. Né? A auditoria no setor público, que tem aquela definição que a gente já acabou de ver, ela se divide nessa notação aqui da NBASP sai 100 em 3 tipos: auditoria financeira, auditoria operacional e auditoria de conformidade. A auditoria financeira também é chamada de auditoria contábil. Ela é uma auditoria essencialmente contábil. A auditoria operacional, ela é chamada de auditoria de desempenho, ou mesmo de performance. E a auditoria de conformidade, ela pode ser conhecida como auditoria de compliance, ou mesmo auditoria de cumprimento legal. Tá? Então vamos embora. É aqui ó, que eu não parei nos conhecimentos das SAI 100 não. Eu estou indo um pouco além, trazendo elementos do NBASP 200, do NBASP 300, do NBASP 400. A SAI 100 ela nem traz as definições completas de cada um desses tipos de auditoria. As definições completas a gente vai achar nas normas que tratam não dos princípios gerais, mas dos princípios de auditoria financeira, NBASP 200, dos princípios de auditoria operacional, NBASP SAI 300, dos princípios de auditoria de conformidade, NBASP SAI 400. Mas a NBASP 100, ela vai falar qual é o foco de cada um desses tipos de auditoria. Eventualmente, ela vai até citar os objetivos que serão complementados com cada um desses normativos que eu acabei de citar. Tá? Então, olha só, o foco da auditoria financeira é determinar se a informação financeira, e este é o objeto deste tipo de auditoria, está apresentada em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Repara que os 3 tipos de auditoria financeira, operacional de conformidade, quando a SAI NBASP 100 vai dizer qual é o foco, ela vai sempre usar esse formato aqui, ó. A auditoria XPTO é aquela que foca em determinar se um objeto está em conformidade com critérios. Então não é só a auditoria chamada de auditoria de conformidade que vai usar, digamos, essa máscara, esse padrão para dizer qual é o seu foco. Não, dos 3 tipos. Agora, vai variar, é claro, qual é o objeto, qual é o critério, ou quais são os critérios, aí vai depender. E isso vai ser variável conforme o tipo de auditoria. Então, na auditoria financeira, o objeto de avaliação é a informação financeira. O que é informação financeira? São os dados contábeis da entidade, como diz a NBASP 200 e como diz a NBASP 100.
é a posição patrimonial, financeira, de desempenho da entidade. Então, a informação financeira é um passo antes das demonstrações contábeis, também chamadas de demonstração financeira. Aliás, essa é um ponto de atenção importante. Muita gente acha que o objetivo da auditoria financeira, ou perdão, o objeto da auditoria financeira são as demonstrações. Não são. São um passo anterior. São a informação financeira, que são esses dados contábeis da entidade, que aí sim, quando mensurados ou avaliados de acordo com a estrutura relatória ou marco regulatório aplicável, dão origem ou têm como resultado as demonstrações contábeis, também chamadas de demonstrações financeiras. Tá? Então, simples aqui, ó, determinar se o objeto, informação financeira, está apresentado em conformidade com critérios. Estrutura de relatório financeiro, marco regulatório aplicável. O que seria a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável? As regras do jogo que regem justamente o processo de elaboração das demonstrações contábeis. Então, se eu estou falando em sentido amplo no setor privado, a legislação societária, a Lei 6404, os CPCs, que tratam dos grupos e subgrupos do balanço patrimonial, da demonstração de resultado do exercício e das demais demonstrações. Né? No setor público, eu tenho eventualmente o MCASP, eu tenho outras leis e regulamentos que vão ali reger o processo de elaboração das demonstrações financeiras. Tá? O objetivo desse tipo de auditoria, ainda que de acordo com o NBASP 100, é obter evidência suficiente e apropriada para expressar uma opinião sobre se as informações financeiras estão livres de problemas significativos, que aqui a gente chama de distorções relevantes, e as distorções relevantes podem ser causadas tanto por fraude, quando a gente está diante de atos intencionais, quanto por erro, quando a gente está diante de atos não intencionais. Então, características gerais desse tipo de auditoria. Ela examina demonstrações contábeis, ela emite uma opinião sobre a confiabilidade ou sobre a fidedignidade das informações financeiras que estão ali representadas de maneira estruturada nas demonstrações. Ela sempre é um trabalho de certificação e não um trabalho de relatório direto, como a gente vai ver mais à frente, e ela busca sempre um nível de asseguração razoável e não limitada, conforme a gente vai ver mais à frente também. Esses dois pontos eu já estou adiantando para mais à frente a gente poder seguir. Beleza? Agora sim, trazendo conceitos aqui da NBASP 200, que trata não dos princípios gerais, mas dos princípios especificamente da auditoria financeira, ela vai dizer que esse tipo de auditoria envolve determinar, vê que é parecido com o que a gente viu até agora, determinar por meio da coleta de evidências se as informações financeiras, que são, repito, o objeto deste tipo de auditoria, são apresentadas em suas demonstrações de acordo com a estrutura de relatório financeiro e regulatório aplicável. Então, posso falar estrutura de relatório aplicável e marco regulatório aplicável, ou como ele coloca aqui, estrutura de relatório financeiro e regulatória. Beleza? Qual seria o objetivo desse tipo de auditoria agora nos termos da NBASP 200? Veja que aqui em cima ele falou que o objetivo é obter evidências para expressar uma opinião sobre estarem as informações financeiras livres de problemas, que aqui a gente chama de distorção relevante. Aí, é claro que esse objetivo do NBASP 200, ele pode até usar outras palavras, mas tem que ser nesse mesmo sentido. Ó. Fornecer, por meio da coleta de evidências, uma asseguração razoável aos usuários na forma de uma opinião. E essa opinião é sobre o quê? Sobre se as demonstrações estão apresentadas adequadamente, de acordo com as regras do jogo, que é a chamada estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório. Massa? Bora, meu filho, não passa aqui não. Vamos à auditoria operacional, esse tão importante tipo de auditoria. De novo, ele vai falar, a NBASP 100 vai usar aquela estrutura. É o tipo de auditoria que foca em determinar se o objeto está em conformidade com critérios. Então, vamos lá. Olha lá, foco da auditoria operacional, determinar se, olha o objeto aqui, ó, intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade. Olha os critérios agora, os princípios relacionados ao desempenho. E para nossa sorte e facilidade na hora de marcar o xizinho da prova, começam com a letra E. Princípios de economicidade, de eficiência, de efetividade, os famosos ES. E esse tipo de auditoria ainda verifica, por ser uma auditoria essencialmente de desempenho, ela busca o quê? Ajudar a entidade a atingir os seus resultados, a alcançar os seus resultados. Então, é claro que por meio da avaliação do desempenho, da verificação, se essas intervenções, se esses programas, se essas instituições estão ali operando, né, em conformidade com esses princípios relacionados ao desempenho, é claro que esse tipo de auditoria ela vai
promover recomendações, determinações que vão buscar a melhoria ou o aperfeiçoamento da gestão pública de maneira geral. Cuidado aqui, ó, a NBASP ou as NBASP, tanto a 100 quanto a 300 e outras, ela não cita um quarto Ezinho clássico expressamente, que é a eficácia. Mas ela diz, eu até coloquei um asterisco aqui, isso aqui abre aspas da NBASP sai 100. A efetividade nesse contexto, ou seja, quando ela está apresentando o conceito de auditoria operacional, ela contempla tanto a efetividade em si, que seriam os efeitos ou impactos de uma ação, quanto a eficácia, que aí seria aquele efeito mais imediato, grau de alcance das metas programadas. Está errado aqui, não programas. Beleza? Então, esse desempenho, que é a essência desse tipo de auditoria, ele vai ser examinado segundo critérios adequados e a causa de eventuais desvios desses critérios e outros problemas são analisados. Eu gosto de trazer esses dois objetivos aqui, que numa leitura mais rápida, eles parecem que não tem nada a ver um com o outro, mas claro que tem. Não poderia ter o objetivo da auditoria operacional no termo da NBASP 100 distinto, né? ou sendo confrontando o objetivo desse tipo de auditoria nos termos da NBASP 300. Não. Só é a forma de falar que muda totalmente. Então a gente tem que conhecer ambos. Tá? O objetivo da auditoria operacional nos termos da NBASP 100 é um pouco mais genérico. Responder às questões chaves da auditoria e apresentar, como a gente já viu lá em cima, aqui nessa parte aqui do foco, apresentar recomendações para o aperfeiçoamento, lembrando, aperfeiçoamento do quê? Da gestão pública, da gestão de maneira geral. Né? E os objetivos desse tipo de auditoria nos termos da NBASP 300, que caiu recentemente na prova do TCE Pernambuco de analista. Promover construtivamente a governança. Lembra que a gente viu? Todas as auditorias contribuem para a boa governança? Não seria diferente com a auditoria operacional. Agora, olha o que ele fala. A governança, ele usa de novo aqueles Ezinhos. Governança econômica, associando aqui com a economicidade. Efetiva, associando com a efetividade. E eficaz. Curiosamente, aqui, ele traz a ideia de eficácia, né? E não da eficiência, como ele colocou ali em cima. Mas, enfim, não é que a eficiência está fora. Não, foram só as palavras elegidas aqui pelo normatizador na hora de organizar esses conceitos. Tá? E assim como a gente viu lá em cima, que todas as auditorias contribuem para a boa governança por meio desse favorecimento do accountability e da transparência também, aqui principalmente a auditoria operacional é aquela que contribui para o accountability e para a transparência. Características: examina o desempenho de programas, de política, foca nos princípios relacionados ao desempenho, para nossa sorte começam com a letra E. Lembrar que a eficácia não é citada num primeiro momento expressamente pelas NBASP e SAI, mas ela está dentro do que se chama de efetividade. Como a gente vai ver mais à frente, e a gente viu antes, as auditorias financeiras são sempre trabalhos de certificação. Aqui não. As operacionais são o contrário. Por mais que as normas não digam sempre, mas elas dizem que normalmente esse tipo de auditoria não são trabalhos de certificação, não, mas em sentido oposto, são trabalhos de relatório direto. Tá? E como a gente viu, ela apresenta totalmente recomendações para o aperfeiçoamento da gestão. Aí o conceito um pouquinho mais completo da NBASP 300, auditoria operacional como realizada pelas EFS, pelas entidades de fiscalização superiores, ou seja, pelos tribunais de contas, é o exame independente, objetivo e confiável. Olha só, isso eu acho legal destacar. Até aqui, ó, serviria para qualquer tipo de auditoria, concorda? Exame independente, objetivo e confiável serve para não só para auditoria operacional, serve para auditoria financeira, serve para auditoria de conformidade. Agora é que vem, ó, que analisa-se empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações. Olha como é amplo o objeto da auditoria operacional, cara. Pode ser uma obra, né? Um programa de assistência do governo, um Bolsa Família da vida. Pode ser um sistema, pode ser uma operação de uma determinada empresa pública, pode ser uma atividade, pode ser uma organização como um todo, né? E aí, a análise é no sentido de estarem esses diferentes tipos de objeto aqui funcionando de acordo com os princípios da economicidade, da eficiência e da efetividade, bem como verificando se há espaço para aperfeiçoamento. Aí essa parte final volta à definição aqui do NBASP 300, se alinha totalmente com o que a gente viu aqui em cima. Beleza? Aqui, ó, ainda puxando um pouquinho da NBASP 300, a auditoria operacional ela vai fornecer
novas informações, análises ou percepções e sempre recomendações para o aperfeiçoamento. Então, esse tipo de auditoria ele vai oferecer essas novas informações, esse conhecimento ou esse valor, quando ela proporciona novas percepções analíticas, quando ela torna as informações acessíveis às diferentes partes interessadas, quando ela proporciona uma visão independente ou, conforme o caso, uma conclusão baseada em evidências de auditoria, ou ainda, como é o foco desse tipo de auditoria, quando ela fornece recomendações com base nas constatações que se denominam aqui os achados. Tá? Falando um pouquinho mais especificamente sobre o que são cada um desses 3 ou eventualmente 4 Ezinhos aqui. Eu até coloquei aqui para provocar vocês. Economicidade tem a ver com minimização de custo do que entra, né? Eu gosto de separar isso assim, ó. Você pega um programa, uma atividade, uma instituição, você tem os recursos de entrada, seriam os inputs, tem lá um processo aqui qualquer, pode ser uma atividade, pode ser um programa, pode ser uma, como a gente viu aqui antes, um sistema, o que seja. Você tem os recursos de entrada e você tem os outputs aqui, os resultados desse negócio. Quando a gente pensa em economicidade, a gente só está pensando aqui no que entra. Eu quero que o custo daquilo que entra seja o menor possível. Então, esse é o conceito de economicidade. Minimizar o custo dos recursos. Só que sempre aquele meu trocadilho, que vocês já conhecem, se me viram aí falando sobre isso. Não é minimizar custo a qualquer custo. Por quê? Porque eu preciso que os recursos, sim, o foco é total no menor custo, mas eu preciso que eles atendam a qualidade apropriada. Então, eles devem estar disponíveis tempestivamente, em tempo hábil, em quantidade e qualidade apropriada e o mais importante agora, perdão, troquei aqui, no menor preço, no melhor preço. Por isso, os custos do que entra dos recursos devem ser minimizados. Tá? Pula agora para a efetividade. Vou fazer isso de propósito. A efetividade ela foca aqui, ó, na saída de um determinado processo, de um determinado sistema, de um determinado programa. Então, por meio dessa dimensão, a auditoria operacional ela vai verificar se os objetivos estabelecidos foram de fato atingidos, se os resultados que se pretendia alcançar foram de fato alcançados. Então, a efetividade é aquele princípio que vai verificar o atingimento dos objetivos estabelecidos, o alcance dos resultados pretendidos, né, de uma determinada ação. E como a gente já viu, a efetividade ela contempla a eficácia, que é, de forma mais imediata, o grau de alcance das metas programadas, enquanto a efetividade em si, seria no seu conceito mais puro, ela tem a ver com o impacto de uma ação sobre a população-alvo, por exemplo. Veja que a efetividade, quando comparada aqui com a eficácia ela é mais um cara crachá, né? Alcançou a meta? Beleza, foi eficaz. A efetividade a gente vai além, a gente olha qual foi o real impacto daquela, por exemplo, política pública sobre uma população-alvo. E agora, faltou falar a eficácia. A eficácia, ela olha uma relação entre aquilo que entra e aquilo que sai. Eu quero obter o máximo dos recursos disponíveis. Então, justamente essa dimensão, ela vai dizer respeito a uma relação entre o input, os recursos empregados, e o output, os produtos entregues. Tanto em termos de, assim como a gente viu aqui em cima, de quantidade, de qualidade e tempestividade. Então, só cuidado para não confundir economicidade com eficiência. Você repara que até alguns termos, essa ideia da quantidade, da qualidade, das coisas dos recursos estarem disponíveis tempestivamente, esses elementos, essas palavras estão tanto no conceito de economicidade quanto no conceito de eficiência. Mas o que os distingue? A economicidade olha só para o que entra. Ela quer minimizar o custo dos recursos utilizados. A eficiência ela já quer obter o máximo desses recursos. Portanto, ela olha não só para a entrada, como ela olha para uma boa relação entre o que entra e aquilo que está sendo produzido. Um produto, entrega ou eventualmente um serviço prestado. Beleza? Auditoria de conformidade, galera, é aquela que foca em determinar se um objeto em particular, num primeiro momento aí sai embaixo, você nem diz que objeto é esse, depois ela vai dizer que esse objeto aqui pode ser uma atividade,
uma transação financeira ou uma informação, mas de início ela nem diz. Ela diz, é aquela que foca em determinar se um objeto em particular, e agora vem o X da questão, vou até trocar, está de cor, está em conformidade com normas identificadas como critérios. Só porque eu mudei a cor aqui, ele não foi. Beleza, galera? Então, essa é a grande característica da auditoria de conformidade. É aquela que vai determinar se um objeto, ou avaliar se um objeto, está em conformidade com normas identificadas como critérios. Agora, cuidado, pode ser norma em sentido estrito ou formal, uma lei, regulamento, uma resolução, um decreto, como pode ser uma norma em sentido mais amplo, informal, princípios gerais relacionados à gestão, à conduta de servidores, ou coisas nessa linha, códigos de conduta e tudo mais. Como disse, foi isso que eu botei aqui nesse cuidado aqui embaixo, tá? E outra coisa, cuidado que algumas bancas fazem uma sacanagem. Elas trocam em vez dela falar atividades, transações financeiras e informações, eventualmente troca para transações, sei lá, patrimoniais, operacionais e etc. São transações financeiras, tá? Veja, esse é um ponto importante que eu já vou falar agora. Eu ia falar depois, mas já vou falar agora. Em teoria, galera, é muito fácil a gente falar aqui, são três os tipos de auditoria. Em tese, é muito fácil distingui-las, caracterizá-las. Na prática, é muito comum, por exemplo, já que a gente está falando aqui da auditoria de conformidade, que ela seja realizada em conjunto com uma auditoria operacional ou mesmo com uma auditoria financeira. Eventualmente, até uma auditoria operacional pode ser feita, o mesmo trabalho de auditoria pode ter um punhado, digamos, de auditoria operacional e um punhado, digamos, de auditoria financeira. Pode, tá? Ou de auditoria um pouquinho de auditoria de conformidade e um pouquinho de auditoria operacional. Tudo isso pode. O mais comum é essas duas combinações. A auditoria de conformidade, ela pode ser sozinha? Pode. Ela pode ser junto com uma auditoria operacional? Pode. Ela pode ser junto com uma auditoria financeira? Pode. Beleza? Pode. Tá? Tranquilo? Então, por isso que aparece aqui essas transações financeiras, junto com as atividades e outras informações, como sendo o objeto desse tipo de auditoria. Tranquilo? E, de novo, ele vai falar, o objetivo é avaliar se esses caras cumprem essa é a chave desse tipo de auditoria, as normas que regem a entidade auditada. Então, vamos às características. Examina o cumprimento, aquela auditoria que examina o cumprimento de normas, leis, regulamentos ou até princípios gerais. Eu gosto de chamar isso aqui de cara crachada auditoria, né? Pode ser, olha como agora ela começa a ter uma característica, ela permite mais opções. A auditoria financeira a gente tinha visto que era sempre trabalho de certificação, as auditorias operacionais a gente tinha visto que normalmente eram trabalhos de relatório direto. Agora não, agora eu posso. A conformidade pode ser tanto uma coisa ou outra, ou ambos ao mesmo tempo. Tranquilo? Ela foca nesses elementos de legalidade e regularidade. Então tem esse mnemônico aqui que é bobo, dificilmente você vai esquecer os três tipos de auditoria no setor público: FICO, financeira, conformidade e operacional. Acabou a luz aqui em casa, vamos interromper essa gravação e a gente volta na próxima parte. Ah, voltou. Então vamos, só de sacanagem. Ai, curioso, né? Vamos lá. Então tem esse mnemônico aqui que ajuda um pouco, mas eu acho que dificilmente você vai esquecer os três tipos de auditoria operacional: FICO, financeira, conformidade, os três tipos de auditoria, perdão, financeira, conformidade e operacional. Legal? Boa. Estado aqui. Vamos que vamos. Tá aqui o esqueminha. Auditoria financeira, aquela que foca em determinar se a informação financeira está de acordo com a estrutura de relatório aplicável. Operacional, aquela que foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão de acordo com aqueles Ezinhos famosos. E auditoria de conformidade, aquela que foca em determinar se um objeto em particular está de acordo com normas identificadas como critérios. Elementos básicos da auditoria no setor público. Beleza, galera? São 4 os elementos. Ó, tá na ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O primeiro é a chamada relação de três partes, ou as três partes da auditoria.
Agora, só essa introdução é algo que a gente já tinha visto. Ó. A auditoria no setor público ela aumenta a confiança dos usuários previstos, fornecendo sempre o quê? Informações e avaliações independentes, objetivas a respeito do que foge a um padrão, a desvio dos padrões aceitos ou eventualmente até dos princípios de boa governança. Então, todas as auditorias no setor público, independentemente do tipo, elas vão ter esses mesmos elementos básicos aqui. Os primeiros, ou o primeiro, é a chamada relação de três partes, que são essas três carinhas aqui, ó. O auditor, a parte responsável e os usuários previstos. Esse é um elemento, a chamada três partes da auditoria. Depois eu tenho critérios para avaliar o objeto. Então, critério é um elemento, objeto é outro elemento. E eu tenho aqui a informação do objeto, que é o resultado da mensuração, avaliação do objeto de acordo com critérios. Calma que eu sei que no primeiro momento isso aqui pode ser meio abstrato, mas eu vou já dar o exemplo que vai com certeza deixar vocês que eventualmente tiverem com dúvida aí, não vão ter mais. Beleza? Três partes da auditoria. O auditor é aquele que aplica as técnicas de asseguração para obter evidências, para fazer efetivamente aquilo que a auditoria se propõe. Aquela busca, aquela avaliação objetiva por meio de evidências para determinar se uma condição real está de acordo com o critério, tal qual a gente viu lá no começo, na definição de auditoria. Então esse é o auditor. Na prática, quem é? É o titular da entidade de fiscalização superior, é o presidente do Tribunal de Contas, e aqueles a quem a atividade de auditoria é delegada. Vocês aí estudando para auditor de controle externo, para analista de controle externo, eventualmente até para controladoria, né? Auditor de controle interno da CGU, das CGEs aí, estaduais, beleza? Parte responsável é a parte responsável por esse segundo elemento aqui, ó. É a parte responsável pelo objeto. Então, por exemplo, no escopo de uma auditoria financeira, quem é a parte responsável? É a administração da entidade auditada, tá? Sei lá, a administração da entidade auditada é o exemplo mais clássico, né, de parte responsável. Seja um programa, um município pode ser a parte responsável, um prefeito e seu staff pode ser a parte responsável ali, um secretário, uma coisa de uma determinada pasta. E usuários previstos são aqueles que o auditor espera que utilizem o relatório de asseguração, o relatório que é o produto final da auditoria. Então, objeto e critérios, como eu brinco, o critério é uma definição em looping. Uma depende da outra. Objeto é aquilo que é avaliado de acordo com critério. Critérios são os padrões ou o referencial utilizados para avaliar o objeto. E aí, quando eu tenho, muitas vezes, o objeto mensurado ou avaliado de acordo com critérios, eu tenho a informação sobre o objeto. Tá? Então, de novo, informação sobre o objeto é o resultado da mensuração ou avaliação do objeto de acordo com critérios aplicáveis. Ah, professor, não entendi. Explica. Mole. Vamos dar o exemplo da auditoria financeira aqui. Qual é o objeto da auditoria financeira que a gente já viu? A informação financeira. Ou, como diz a NBASP 200, os dados contábeis da entidade, ou seja, posição patrimonial, financeira, de desempenho, de fluxo de caixa e tudo mais. Quais são os critérios? A estrutura de relatório e o marco regulatório aplicáveis. Legislação societária, outras aplicáveis aqui ao setor público e tudo mais. Quando eu tenho esses dados contábeis ou essa informação financeira mensurada ou avaliado com as normas, leis, pronunciamentos que regem o processo de elaboração das demonstrações, o resultado da mensuração desse cara de acordo com esse, aí sim são as demonstrações financeiras ou as demonstrações contábeis. Tá? Então, é aquilo que eu falava lá atrás. Cuidado, que na auditoria financeira o objeto não é direto ou não são diretamente as demonstrações contábeis. É um passo atrás. É informação financeira. Ué, professor, mas a informação financeira não é importante para esse tipo de auditoria? Total. Super importante. Então, por isso que eles são chamados aqui de informação sobre o objeto. Beleza? Vamos lá, meu filho, me ajuda. Tranquilo? Então, entendendo um pouquinho melhor esses elementos, o auditor é aquele que conduz o trabalho, é o titular da unidade auditada e sua equipe tem que ser independente.
A responsabilidade geral pela auditoria no setor público é aquela que vai ser definida no mandato do órgão de auditoria governamental, de uma controladoria, de um tribunal de contas. Parte responsável, como a gente já tinha dito, é a parte responsável pelo objeto, né? Quem vai determinar isso no setor público é o ordenamento constitucional legal. Sei lá, no caso do município, vai ser o prefeito, o secretário, XPTO, tá? Esse cara ele pode ser responsável pela elaboração da informação sobre o objeto e pela gestão do objeto, ou ainda por atender a recomendações. Aí vai depender se a gente está no trabalho de relatório direto, no trabalho de certificação. Pode ser tanto pessoas, como é o mais comum, da gente citar exemplos, ou mesmo organizações. Então, gestores públicos, dirigentes de órgão e tudo mais. E usuários previstos? Aqueles para quem o auditor elabora o relatório. O usuário previsto na auditoria do setor público clássico são os cidadãos. Os cidadãos se organizam por meio do quê? Por meio do parlamento. Então, os usuários previstos, geralmente, as diferentes NBASP vão falar, são os órgãos legislativos e os seus braços, são os órgãos de controle. Os tribunais de contas também fazem parte. Eventualmente responsáveis pela governança, cidadãos, o público em geral. Tá? Objeto é aquilo que é mensurado de acordo com critérios, como eu falei. Pode ser uma informação, uma condição, uma atividade, um programa. É aquilo que é a situação fática. É o que é efetivamente observado. Para que um objeto ele seja considerado apropriado para uma auditoria no setor público, ele tem que ser identificável, eu tenho que claramente identificar o que ele é e tem que ser passível de avaliação ou mensuração baseada em critérios, para que ele possa ser submetido a um procedimento por obtenção de evidências que possam fundamentar uma opinião, uma conclusão de auditoria. Então, exemplo, informação financeira, no caso da auditoria financeira, que são os dados contábeis de identidade, um programa social, um Bolsa Família da vida, que seria, eu não botei à toa, informação financeira é o objeto de uma auditoria financeira. Um programa social, uma obra, né, um sistema, geralmente é objeto de uma auditoria o quê? Operacional. Um processo licitatório de contratação de um bem, de um serviço, geralmente é alvo do quê? De uma auditoria de conformidade. Então, critérios, como eu já tinha dito, são as referências utilizadas para avaliar o objeto, é aquilo que deveria ser, né? Cada auditoria vai ter critérios adequados às suas circunstâncias e para determinar se um critério é adequado ou não, eles têm que ser relevantes e compreensíveis para os usuários previstos, assim como eles têm que ter essas características de integridade, de confiabilidade e de objetividade, tá? Os critérios que vão ser utilizados conforme o caso, eles dependem de uma penca de fatores, o que inclui, é claro, quais são os objetivos daquela determinada auditoria e qual é o seu tipo. Então, eu coloquei aqui, nada de pensar que os critérios são fixos ou sempre os mesmos, independentemente do tipo de auditoria. Do contrário, eles variam, tá? Então, posso ter desde critérios mais específicos, detalhados, ou até critérios mais gerais. Tranquilo? E uma coisa importante, o critério, o auditor não tem que miguelar ou esconder a informação, não. Muito pelo contrário, né? Os critérios eles devem estar disponíveis para os usuários previstos desde o início do trabalho da auditoria. A informação sobre o objeto, como eu falei, é o resultado da avaliação e mensuração do objeto de acordo com critérios. Posso ter várias formas, assim como a gente viu, o objeto pode ter várias formas, o critério pode ter várias formas aqui também. Exemplo clássico, já falei, demonstração financeira, que são o resultado da mensuração da informação, que é o objeto, de acordo com a estrutura aplicável, que nesse caso são os critérios da auditoria financeira. Falando nos tipos de trabalho, a gente já tinha iniciado, né, aquelas associações dos tipos de trabalho com os tipos de auditoria, agora vamos relembrar quais são os tipos de trabalho. São dois. Eu tenho os trabalhos de certificação e tenho os trabalhos de relatório direto. A gente não viu aqui que os elementos de auditoria incluem o objeto e o critério, e essa definição é em looping. Então, esses tipos de trabalho aqui, basicamente, vai ser quem é que mensura ou avalia o objeto de acordo com os critérios. Se for o próprio auditor quem diretamente mensura ou avalia o objeto de acordo com critérios, a gente tem um trabalho de relatório direto. Se for outra parte, que não o auditor, geralmente a parte responsável pelo objeto, que o mensura ou avalia de acordo com critérios, aí a gente tem um trabalho de certificação. Então, de novo, se isso está abstrato, eu vou voltar a dar o exemplo da auditoria financeira que vai ficar claro. Tá? Quem é a parte responsável no escopo da auditoria financeira? A administração da entidade.
é ela quem tem a responsabilidade por elaborar as demonstrações contábeis de uma determinada entidade que depois vai ser submetida à auditoria, tá? Então é ela que vai mensurar os dados contábeis, a informação financeira, de acordo com a estrutura de relatório aplicáveis e vai apresentar não só ao auditor, mas como eu brinco, ao mundo, as demonstrações contábeis, que nesse caso vão ser o quê? Como a gente acabou de ver, o resultado da mensuração ou avaliação do objeto de acordo com critérios também chamados informação do objeto. Beleza? Então, nos trabalhos de certificação, não é o auditor, mas é a parte responsável quem mensura o objeto segundo critérios. Ela apresenta esse resultado, a chamada informação sobre o objeto, e aí como é que vai funcionar a auditoria? O auditor vai se debruçar nesse tipo de trabalho não diretamente sobre o objeto. Ele pode até, claro, na prática, ir ali buscar alguma, por exemplo, na auditoria financeira, ele pode ir lá buscar alguma coisa, ele vai necessariamente buscar alguma coisa da raiz, né, dos dados contábeis que originaram aquelas demonstrações. Mas o que ele olha, o que ele examina para daí obter as evidências que vão suportar a sua opinião, não é direto sobre o objeto nesse caso aqui, mas é sobre a informação do objeto. E daí o auditor, depois desse seu exame, vai expressar uma opinião, vai expressar uma conclusão, tá? Então, como a gente viu, as auditorias financeiras são sempre trabalhos de certificação. Legal? As auditorias de conformidade podem ser trabalhos de certificação, como elas também podem ser trabalhos de relatório direto. Então, eita pau. Volta, meu filho. Isso. Espera aí. Pronto, tá bom assim. Diferentemente do primeiro, é aqui o auditor quem diretamente, por isso que eu friso esse diretamente, que ajuda aqui o nome, né? Quem mensura ou avalia o objeto de acordo com critérios, tá? Então o auditor agora é que seleciona o objeto e os critérios, sempre levando em consideração risco e materialidade. Se liga que qualquer questão que diz, olha, é o auditor quem seleciona o objeto e os critérios e o que tipo de premissas ou coisas que ou critérios mesmo, né? Com perdão aqui de chover no molhado, que critérios o auditor utiliza para selecionar o objeto e os critérios a avaliar aquele objeto? Risco e materialidade. E é ele próprio quem mensura e avalia o objeto, por isso que é um trabalho direto. E aí, agora, não é a parte responsável que apresenta a informação do objeto, é o próprio auditor, que apresenta os resultados da mensuração na forma de achados, conclusões, recomendações ou mesmo de uma opinião. Tá? A auditoria do objeto pode proporcionar novas informações, análises ou novas perspectivas. É o que justamente a gente viu que acontece na auditoria, o quê? Operacional. Tá? Então, por exemplo, o auditor vai lá e avalia um programa social, ele que define os critérios para avaliar aquele programa social, ele que vai apresentar os achados e as conclusões acerca dessas análises. Tranquilo? As auditorias operacionais, por mais que na prova você possa entender o sempre que uma prova associar ali os tipos de trabalho com auditoria operacional, cara, pode associar tranquilamente trabalho de relatório direto com esse tipo de auditoria. Mas assim, vamos nos prender à literalidade. Não é a NBASF 100, ela não fala sempre trabalho de relatório direto. Ela vai dizer normalmente as auditorias operacionais são trabalhos de relatório direto, tá? E as auditorias de conformidade, assim como a gente viu que elas podem ser a certificação, podem ser também relatório direto. Pode ser até as duas coisas ao mesmo tempo. Então, certificação é o auditor certifica o que os outros fizeram. Não é ele próprio que vai mensurar ou avaliar o objeto, como no caso do relatório direto. Então, esse esqueminha aqui é para a gente reforçar aquilo que a gente já falou. Auditoria financeira, sempre trabalhos de certificação. Auditoria operacional, normalmente trabalho de relatório direto. Auditoria de conformidade pode ser uma coisa ou outra, ou até duas coisas ao mesmo tempo. Aqui falando um pouquinho mais sobre o que é o objeto e a informação sobre o objeto em cada um dos três tipos de auditoria. Pô, da auditoria financeira a gente já falou demais, né? Vou só passar rapidamente aqui. O objeto são os dados contábeis. É a informação financeira, que é o quê? A posição financeira, patrimonial, de desempenho,
de fluxo de caixa da entidade, tá? E a informação sobre o objeto são as demonstrações financeiras. Tranquilo? Então, cuidado. O objeto da auditoria financeira não são diretamente as demonstrações financeiras, é um passo atrás. É a informação financeira, tá? Auditoria operacional. Cara, o objeto... Cuidado com isso aqui. Na auditoria operacional, o objeto é definido pelos objetivos e questões. E na auditoria de conformidade, o objeto é definido pelo escopo. Aqui embaixo, ó. Eu já vi umas questões mais sacanas quererem que você associe o tipo de auditoria operacional ou de conformidade só pegando isso aqui. Qual é o tipo de auditoria em que o objeto é definido pelo escopo? Aí ele diz que é operacional. Errado. É de conformidade. Tá? Auditoria operacional, ou nesse tipo de auditoria, o objeto ele é definido pelos objetivos e questões. E na de baixo, na de conformidade, o objeto é definido pelo escopo. O objeto da auditoria operacional, minha gente, ele pode ser o mais amplo possível, até como a gente viu naquela primeira definição: programas específicos, entidades, fundos, atividades, situações encontradas, levando-se em consideração aqui causa e efeitos, informações financeiras ou não, sobre qualquer um desses elementos que a gente acabou de ver. Tá? Geralmente é quem? É o próprio auditor que mensura ou avalia o objeto para avaliar a extensão em que critérios foram ou não atendidos. Por isso que esse tipo de auditoria normalmente é de relatório direto, como a gente acabou de ver. Então, de acordo com o NBASP 300, chovendo um pouco no molhado aqui, mas é bom frisar, o objeto da auditoria operacional não precisa estar limitado a um programa, entidade ou fundo. Ele pode ir além, pode incluir atividades, situações existentes e etc. Então, a prestação de serviço, efeitos de uma política ou regulação do governo e outras coisitas mais. Tranquilo? Auditoria de conformidade. O objeto é definido pelo escopo, como a gente viu, pode ser atividades, transações patrimoniais, não financeiras, nada disso. Atividades, transações financeiras ou informações. Tá? Ela pode ser tanto trabalho de certificação como trabalho de relatório direto. Em trabalhos de certificação, como qualquer um, o auditor vai focar, né, não sobre o objeto, mas sobre a informação do objeto. Que nesse caso pode ser uma declaração de conformidade, uma estrutura estabelecida e padronizada. Beleza? Segundo a NBASP 400, o objeto desse tipo de auditoria ele vai depender do mandato, né, por exemplo, Tribunal de Contas. O mandato está onde? Está na Constituição. Tá? Beleza? De normas pertinentes e do próprio escopo do trabalho. Por isso que o conteúdo e o escopo do objeto na auditoria de conformidade podem variar bastante. Tanto é que a gente viu que a NBASP sai 100, quando ela diz qual é o foco desse tipo de auditoria, no primeiro momento ela nem diz qual é o objeto, né? É aquela que foca em determinar se um objeto em particular está de acordo com normas identificadas como critério. Então pode ser, cara, qualquer objeto aqui, um processo de contratação, uma concessão de aposentadoria ou qualquer coisa nessa linha. O objeto, isso aqui é meio regra geral, pode ser geral ou específico. Podem ser aqui, ó, quantitativos na auditoria de conformidade e muitas vezes facilmente mensuráveis. Um pagamento satisfaz ou não uma certa condição, né? Enquanto outros são mais subjetivos, mais qualitativos, um comportamento ou uma aderência a um requisito processual. Beleza? Então tem esse esqueminha aqui, o objeto da auditoria financeira são os dados contábeis, posição financeira de desempenho de fluxo de caixa. Na auditoria operacional, o objeto é definido pelo escopo? Não, pelos objetivos e questões, e na de conformidade é definido pelo escopo. Tá aí os exemplos que eu acabei de dar para vocês. Confiança ou asseguração, muito importante, galera. Níveis de asseguração aqui. A gente tem 2 níveis de asseguração. Tem a asseguração razoável e tem a asseguração limitada, tá? A asseguração razoável é um nível maior de asseguração quando comparado com essa aqui. Quanto maior o nível de asseguração requerido, mais o auditor vai ter que trabalhar para reduzir o risco. Ou seja, quanto maior a asseguração, menor o risco a ser tolerado, a ser aceito. Então vamos lembrar, a asseguração ou segurança razoável, ela é sim um nível alto, por isso é um nível maior, né, comparado com o de baixo, mas nunca absoluto de segurança. A primeira grande diferença entre uma asseguração razoável e uma asseguração limitada é o seguinte, olha, veja, qualquer trabalho de asseguração ou para qualquer trabalho de auditoria no setor público, que as auditorias do setor público são trabalhos de asseguração, o auditor vai ter que reduzir o risco.
Isso não é só não é só na asseguração razoável, para qualquer trabalho de asseguração. A diferença é para que nível eu vou reduzir o risco. Se eu vou reduzir o risco para um nível chamado de aceitavelmente baixo, eu estou diante, e essa é a primeira grande diferença, eu estou diante, entre os dois tipos de asseguração, eu estou diante de um trabalho de asseguração razoável. Se eu vou reduzir o risco para um nível que é dito aceitável, mas que é maior do que o de cima, eu estou diante de um trabalho ou de um nível de asseguração limitado, tá? Essa é a primeira grande diferença entre os dois. Então tá aqui, ó. O auditor reduz o risco ao nível aceitavelmente baixo e aqui na asseguração limitada, o auditor reduz o risco ao nível aceitável, mas que é maior do que no de cima. Beleza? Qual que é a segunda grande diferença? É a forma da conclusão. No trabalho de asseguração razoável, a conclusão é expressa na forma positiva, enquanto no trabalho de asseguração ou segurança limitada, deixa eu ver se eu botei aqui. Coloquei, a conclusão é na forma negativa. O que é isso? Conclusão na forma positiva é aquela que vai transmitir, positivamente, é claro, se o objeto avaliado está ou não em conformidade com o critério. Ou, eventualmente, é aquela que vai dizer se a informação sobre o objeto fornece ali uma visão verdadeira e justa de acordo com critérios. Eu posso até dizer em outros termos. Né? Nesse tipo de trabalho, eu vou dizer se a informação sobre o objeto está ou não livre de problemas, que seriam as distorções relevantes. Beleza? Então, exemplo, em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, aí ele vai dizer a posição financeira, de desempenho, de fluxo de caixa da entidade. Já a conclusão na forma negativa, ela vai dizer o seguinte, olha, com base nos procedimentos aplicados, nada chegou ao meu conhecimento que me levasse a crer que o objeto não foi avaliado de acordo com critérios, ou que, eventualmente, a informação do objeto não está ou não contém distorções relevantes. Entende? É aquela tipo de conclusão em que eu tiro o corpo fora. Nada chegou ao meu conhecimento que, blá, 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 alguma coisa não está de acordo com outra. Beleza? Tranquilo? Então, asseguração razoável. Por mais que a NBASP SAI 100 não faça diretamente, ela não é taxativa, né, a NBASP SAI 100 em dizer, olha, as auditorias financeiras são sempre asseguração razoável. Não, mas a NBASP 200 fala, tá? A NBASP 200 diz, olha, essa norma, que trata dos princípios de auditoria financeira, só ou no contexto dessa norma, a gente só trabalha com asseguração razoável. Tanto que a asseguração do tipo limitada, ela nem está abarcada pela NBASP 200. Beleza? Então a gente pode entender que na prática as auditorias financeiras são sim sempre trabalho de asseguração razoável e algumas auditorias de conformidade. De novo aqui, assim como no tipo de trabalho, né, relatório direto e certificação, as auditorias de conformidade, elas podem ser tanto asseguração razoável quanto asseguração limitada. Aí você me pergunta, e a auditoria operacional? Cara, as normas não entram nesse mérito. Qual é o tipo de asseguração nas auditorias operacionais, então a gente também não vai entrar. Tranquilo? Fato é, as financeiras são trabalhos de asseguração razoável. Tá? Aqui, ó, na limitada, o nível de segurança é menor, portanto o risco é maior, né? Os procedimentos são mais limitados quando comparados ao de cima, mas ainda assim, gente, é um trabalho de asseguração. Então espera-se que o nível de asseguração a ser fornecido para os usuários, são aqueles que vão usar o relatório, seja um nível de asseguração significativo. Porque se não for, amigo, eu nem seria um trabalho, nem estaria diante de um trabalho de asseguração. A conclusão na forma negativa, como a gente viu, com base nos procedimentos aplicados, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a crer que o objeto não está de acordo com critérios. Quando usar trabalhos com escopo mais limitado, como algumas auditorias de conformidade. Tá? Quando a gente pensa em trabalhos feitos aí pelos auditores sobre as demonstrações contábeis, o exemplo clássico de asseguração razoável é a auditoria das demonstrações contábeis e o exemplo clássico de asseguração limitada é o chamado trabalho de revisão das demonstrações contábeis. Fica ligado, associa essa palavra revisão à asseguração limitada, que eventualmente isso aparece aqui mesmo em provas de auditoria governamental. A gente vai ver isso mais à frente, mas eu já faço questão de citar que as bancas têm um fetiche de dizer o contrário.
A opinião, a auditoria, ela só pode ser de dois tipos, modificada ou não modificada. A não modificada, cara, sobre o qual a gente vai falar ainda, ela pode ser usada para esses dois níveis de asseguração, tá? Tanto faz. Então agora sim vamos falar sobre os princípios fundamentais, como eu disse lá no começo. Isso aqui é meio curioso, porque se a gente for pegar ferro e fogo, a NBASP organiza os princípios não em dois grupos, mas em três. Só que por que eu digo que isso é curioso? Porque tem prova mais boba que diz quais são os grupos em que são organizados os princípios fundamentais da NBASP. Aí você vai ter que marcar dois: princípios gerais e princípios relacionados ao processo. Tá certo também. Mas se ele vier, se uma eventual questão vier com um completo, o primeiro grupo são os princípios relacionados aos requisitos organizacionais. Depois você tem os gerais, que se aplicam a qualquer etapa da auditoria, e finalmente os relacionados a etapas específicas do processo. Aí vai ser conforme o caso: planejamento, execução, relatório e monitoramento. Eu nem vou me prender aqui nos princípios relacionados ao processo, ainda que a gente vai ver no detalhe lá atrás. Os princípios gerais são 8. Eu trouxe aqui alguns para esse nivelamento mais importantes, né? Mas a gente tem ética e independência, julgamento, zelo e ceticismo, controle de qualidade, gerenciamento de equipe e habilidade, risco de auditoria, materialidade, documentação e comunicação. E aqui abaixo, os princípios relacionados ao processo. Também, curiosamente, a NBASP SAI 100 ela não coloca 4 etapas do processo, né? Que são sim 4. Ela junta aqui por algum motivo, para organizar melhor, o relatório e o monitoramento, que podem ser considerados como etapas distintas e independentes. Ela junta aqui como se fosse uma coisa só. Tá? Mais à frente a gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá, galera. Princípios gerais, eles não estão restritos a nenhuma etapa do processo. Eles são aplicados mesmo antes do início e em mais de um momento durante a auditoria. Eu vou pular logo aqui para o julgamento, zelo e ceticismo, que eles são muito cobrados em prova. A NBASP 100 vai dizer, olha, os auditores devem manter o comportamento profissional adequado, aplicando tanto o ceticismo quanto o seu julgamento e exercendo o seu devido zelo. Tá? Muito cuidado com uma coisa aqui, ó. Se a gente pegar as NBCTA, né, e outros padrões de auditoria, cara, quando eu boto do lado lado a lado ceticismo e julgamento profissionais, é o julgamento que classicamente está associado à tomada de decisões. O auditor tem que exercer o seu julgamento, que geralmente está ligado ao treinamento que ele tem, ao seu conhecimento, à sua experiência para tomar a decisão. Beleza? A NBASP 100, ela fala em um sentido um pouco diferente. Ela diz, olha, tanto o julgamento quanto o ceticismo devem ser aplicados na tomada de decisão. Então, na prova, se cair isso, você vai entender como certo. Tanto o julgamento quanto o ceticismo são aplicados para a tomada de decisão. Se você tiver que escolher entre um deles numa determinada questão, vai pelo tradicional. Ou seja, é o julgamento quem classicamente está associado ao processo de tomada de decisão. E o zelo, cara, zelo tem a ver com cuidado, com ser diligente. Então o zelo geralmente vai estar associado à diligência, a cuidado ou alguma coisa dessa. Então vamos ver os detalhes aqui, ó. Ceticismo, o mais clássico do ceticismo é isso aqui, ó. É manter uma postura, uma atitude alerta e questionadora. Esse é o X da questão do ceticismo. Ou seja, eu não vou para o trabalho partindo da premissa de que está tudo bem, se eu encontrar um problema é que eu vou lá relatar ou obter evidência. Não, eu já vou desde o começo com uma atitude alerta, questionadora, quando eu vou avaliar ali se a evidência obtida, que eu obtive, portanto, ela é suficiente e apropriada. Agora, cuidado, né? Pode ser, num primeiro momento, pode ser meio paradoxal. Eu tenho que ser questionador, eu tenho que ser alerta, mas eu não posso, por causa disso, ser aquele cara turrão que ignora outros pontos de vista. Não. Eu tenho que manter, ao mesmo tempo, a mente aberta e receptiva a todos os pontos de vista. E eu tenho que manter ali um distanciamento em relação às pessoas, aos processos da entidade auditada ou da entidade fiscalizada. O julgamento é a aplicação objetiva de treinamento, habilidades, experiência, conhecimentos dos membros aí ao longo do processo, especialmente para a tomada de decisão. E o zelo é você atuar, planejar e executar as auditorias de forma cuidadosa, de forma diligente, evitando qualquer conduta, qualquer ação que possa aí desacreditar o seu trabalho. Beleza? Bora! Outro princípio geral
risco de auditoria clássico. Cara, a definição de NBASP SAI 100, de risco de auditoria da NBASP SAI 100, ela é também, como é que eu posso dizer, mais... Vou botar o negócio para carregar aqui. Hoje está bonito. Já botei o computador, agora eu vou botar o, o iPad. Enquanto trocando pneu aqui com o carro andando. Outros normativos, geralmente a gente, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, o risco de auditoria ele tem dois elementos, um binômio. Aqui ele fala uma coisa só. Risco de auditoria é o risco de que o relatório possa ser inadequado. Seco. Tá? Eu botei um exemplo aqui. Eu vou sempre pensar na auditoria financeira, que é a mais fácil para pensar nesse ponto. Vamos lá. Eu, auditor, me debruço sobre as demonstrações financeiras de uma entidade pública aqui qualquer. Elas têm problema, sabidamente elas têm problema, só que eu, na hora de fazer o meu trabalho, digo que não tem. Que elas foram elaboradas de acordo com a estrutura aplicável, de que elas não contêm distorção relevante. Meu relatório está totalmente inadequado nesse exemplo que eu dei aqui. Tá? Então, é claro, se o risco de auditoria é o risco de que o relatório possa ser inadequado, aí tem a questão de prova que pergunta o óbvio. No contexto do risco de auditoria, o que o auditor deve gerenciar? Ora, a sua própria definição. Eu devo gerenciar os riscos de que seja fornecido um relatório inadequado. Beleza? Como eu disse, em qualquer trabalho, eu tenho que reduzir, administrar o risco. Nunca eliminar. O risco de auditoria ele nunca pode ser eliminado. Ele vai ser reduzido para um determinado nível. Como a gente já tinha visto lá em cima e repito. Na asseguração razoável, eu reduzo um risco para um nível aceitavelmente baixo. Na seguração limitada, eu reduzo o risco para um nível que é chamado aceitável, só que ele é maior do que no de cima. Beleza? Outro princípio geral muito cobrado em provas é a materialidade. Materialidade é sinônimo de relevância aqui nesse contexto, tá? É o seguinte, cara, quando que uma questão vai ser julgada materialmente relevante para a auditoria? Esse é o conceito de materialidade. Eu vou explicar o conceito de materialidade fazendo esse questionamento. E aí a resposta é, olha, uma questão em auditoria vai ser considerada importante, ou nos termos da norma aqui, materialmente relevante, quando o seu conhecimento ou não, né, vai ser, no julgamento do auditor, veja como isso é algo subjetivo, capaz de influenciar as decisões dos usuários previstos. Então, por exemplo, de novo, eu vou dar um exemplo aqui da auditoria financeira. Tem lá o saldo do ativo imobilizado de uma determinada entidade pública é R$ 1,5 milhão. Só que quando eu considero os CPCs, o MCASP, a legislação societária, sei lá o que, eu nem sou tão especialista de contabilidade assim, eu, auditor, concluo que aquilo ali deveria estar apresentado por 800 mil. Pô, então ele está apresentado por R$ 1,5 milhão, mas ele deveria estar apresentado por 800. Eu tenho que me perguntar, eu no papel do auditor, cara, essa diferença de 700 mil, ela é materialmente relevante? Então, a minha análise é no seguinte sentido. Essa diferença de 700 mil, ela pode influenciar a decisão dos usuários? Eu precisaria ter outros elementos, mas a priori eu entendo que, nesse meu exemplo concreto, sim, eu julgaria essa questão como materialmente relevante. Portanto, eu julgaria essa distorção no contexto da auditoria financeira como uma distorção relevante. Tá? Então, assim, o conceito é simples, mas com certeza na prática não é. Essa determinação da materialidade depende de uma projeção que o auditor tem que fazer sobre a necessidade dos usuários, tá? Necessidade de informação que eles têm. Então, é algo totalmente o quê? Subjetivo e não o contrário. Então, gente, a materialidade ela é relevante em todas as auditorias, nas financeiras, nas operacionais, nas de conformidade, e o auditor tem que considerá-la ao planejar e ao executar o trabalho, em outros termos, durante todo o processo da auditoria. Então, como eu já tinha dito, determinar a materialidade é algo subjetivo, portanto, é uma questão de julgamento profissional. Esse julgamento, se uma questão pode ou não influenciar a decisão dos usuários, pode ser feita para um item ou a uma combinação de itens tomados em conjunto. Sempre vai depender, até por conta da primeira característica, vai depender da interpretação que o auditor faz sobre as necessidades dos usuários. E aqui é fundamental. Diferentemente de outras normas mais raízes, né, que separavam os conceitos de materialidade e relevância, e quando separavam,
nessa ótica, materialidade estava ligada a um elemento financeiro, a aspectos quantitativos e relevância a questões de interesse social e outras coisas mais qualitativas, as NBASP, elas não separam mais a materialidade da relevância, elas chamam a materialidade como se fosse tudo, englobando esses dois conceitos que podem ser tratados separadamente. Nesse sentido, a materialidade tem tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos, tá? Beleza? Agora, cuidado, se liga. Uma questão de prova até do TCE Pernambuco de analista muito boa. A NBASP 200, por exemplo, que trata da auditoria financeira, ela diz, olha, o auditor deve aplicar o conceito de materialidade em termos quantitativos e, quando pertinente, em termos qualitativos. Então, veja, por mais que eu esteja dizendo, olha, gente, as NBASP, elas não fazem essa distinção entre materialidade e relevância, portanto, a materialidade tem aspectos tanto quali quanto quanti. Mas a NBASP 200, ela vai me lembrar o seguinte, olha, se eu tiver que priorizar alguma coisa, quando eu avalio a materialidade, isso no contexto da auditoria financeira, é claro, mas eu vou priorizar o quê? Os elementos quantitativos, o valor. É o que nos ensina aqui a NBASP 200. Ó. Eu, auditor, aplico o conceito de materialidade a priori em termos quanti e, se pertinente ou quando pertinente, também em termos qualitativos. Quando ele vai planejar, executar auditoria, avaliar os achados e relatar os resultados. Tranquilo? Então, as considerações sobre a materialidade vão afetar as decisões relativas à natureza, ao tipo dos procedimentos que eu vou aplicar, à época, em que momento do tempo e a extensão ou amplitude dos procedimentos que vão ser aplicados e, é lógico, também a avaliação dos seus resultados. Documentação de auditoria, outro princípio geral. Aqui é uma questão, outra provocação que eu vou fazer com vocês. Imagina vocês, amanhã ou depois, futuros auditores de controle externo. Cara, uma das primeiras dúvidas que vocês vão ter é o seguinte: qual é o nível de detalhe da documentação que eu vou ter que preparar? A norma diz, amigo, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem que preparar a documentação que seja suficientemente detalhada, então o nível de detalhe é suficiente, para que o trabalho que você fez possa ser compreendido, para que outras pessoas tenham uma compreensão clara do trabalho realizado, da evidência obtida e das conclusões alcançadas. Tá? Nesse caso aqui, quem é que tem que ter essa percepção? Geralmente é um auditor experiente, né? Não qualquer leigo da esquina que está passando ali. Um auditor experiente, sem envolvimento com a auditoria. Ele tem que ser capaz de, batendo o olho na documentação que você prepara, compreender claramente o trabalho realizado, a evidência que você obteve, as conclusões que você e sua equipe alcançaram. Simples assim. Vamos aos princípios relacionados ao processo, divididos em planejamento, execução, depois relatório / monitoramento. Planejamento, cara, aqui não precisa decorar. É simples, galera. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: a identificação e avaliação de risco, classicamente em auditoria, é feita no planejamento, tá? Por isso aqui, ele tem dois princípios relacionados ao planejamento em que ele vai mencionar risco aqui. Ó. Primeiro, o terceiro dessa meu rol, os auditores devem fazer, e aí a avaliação de risco, dependendo do tipo de auditoria, eu posso fazer ou uma avaliação de risco ou uma análise do problema, mas ela está aqui, ó, avaliação de risco ou análise do problema. E depois ele vai falar de novo. Eu tenho que identificar e avaliar os riscos de fraude, porque o risco de auditoria ele pode ser decorrente tanto de fraude quanto de erro, né? Os riscos de problema, os riscos de distorção relevantes podem ser decorrentes tanto de fraude, quando a gente está falando de atos intencionais, quanto de erro, quando a gente está falando de atos não intencionais. Beleza? Outras coisas que, cara, é simples a gente entender que estão associadas ao planejamento. Eu não consigo chegar para fazer um trabalho se eu não sei quais são os termos desse trabalho, sem que eu entenda quais são os termos desse trabalho. Quais são os meus papéis e responsabilidades? Quais são os papéis e responsabilidades de quem está sendo auditado? Então é claro que no planejamento os auditores têm que assegurar e obter o entendimento dos termos do trabalho. Beleza? Mais do que o entendimento dos termos do trabalho, o auditor tem que entender também, no escopo do planejamento, cara, a entidade, o programa, o sistema, o objeto que ele vai avaliar. Então tem que obter o entendimento da entidade ou do programa a ser auditado.
Depois tem aquelas duas ali, avaliação de risco ou análise do problema, identificação do risco de fraude. E finalmente eu vou propriamente planejar o trabalho para que a auditoria seja conduzida de maneira eficiente e eficaz. Eu necessariamente em auditoria tenho dois aspectos envolvidos no planejamento, ou seja, eu tenho um planejamento no nível estratégico e eu tenho um planejamento no nível operacional. No nível estratégico, eu tenho três coisas a determinar. Aqui o mnemônico OEA, os objetivos, aquilo que a auditoria pretende alcançar, o escopo, que é a delimitação do universo auditável, ou seja, qual o objeto que eu vou avaliar e quais os critérios eu vou utilizar para avaliar aquele objeto. Então, o escopo está muito ligado aos objetos e critérios, numa auditoria, num caso concreto. E a abordagem tem a ver, cuidado, com a natureza, com o tipo e com a extensão, ou seja, a abrangência e amplitude dos procedimentos que vão ser aplicados para coletar evidência. Não entra aqui a chamada época dos procedimentos, tá? E quando eu falo em época, isso estaria nos elementos mais operacionais do planejamento. Então, no nível estratégico, eu tenho que definir o OEA, os objetivos, o escopo e a abordagem. Objetivos, aquilo que a auditoria pretende alcançar. Escopos, os objetos e critérios que vão ser utilizados ali para as avaliações e relato de resultados. A abordagem, que a gente acabou de falar. Tá? E a auditoria sempre deve ser planejada para reduzir o risco ao nível aceitavelmente baixo, especialmente porque a auditoria, quando a gente está falando, né, do nível de asseguração razoável, como a gente viu. Agora, no nível operacional, é o chamado plano de auditoria. Agora eu vou estabelecer o momento em que cada coisa, a época em que cada coisa vai ser realizada. Portanto, o cronograma. Eu volto a falar de natureza e extensão dos procedimentos, mas agora eu trago a época. Eu vou designar os membros da equipe, os recursos que possam ser necessários para desempenhar aquele trabalho, como, por exemplo, cara, nesse trabalho aqui, eu vou precisar de especialistas, tá? Beleza? Duas características fundamentais do planejamento. Ele não é imutável, ele é flexível, sempre deve ser responsivo a mudanças e ele é um processo contínuo e iterativo que ocorre ao longo de toda a auditoria. Então tem esse esqueminha aqui para vocês, o OEA lá no nível estratégico, no nível operacional, cronograma, NEE, natureza, época e extensão dos procedimentos, membros da equipe e recursos necessários para desempenhar o trabalho. Beleza? Execução, dois princípios apenas. E muito simples, aplicar os procedimentos, tá? E avaliar as evidências obtidas. Por quê? Cara, a obtenção de evidências, ela se dá não exclusiva, mas principalmente a partir da aplicação dos procedimentos. Então, ó, apliquei procedimentos, obtive evidência apropriada o suficiente, agora eu vou avaliar essa evidência para que eu possa tirar as conclusões. E as evidências, como estão aqui embaixo, elas são o que vão fundamentar todo o trabalho de auditoria. Qualquer informação utilizada pelo auditor para comprovar que o objeto avaliado está ou não está em conformidade com critérios aplicáveis, ou que eventualmente a informação do objeto está ou não está representando ali uma visão verdadeira, justa, fiel, ou seja, que a informação do objeto está ou não livre de problemas ou de distorções relevantes. Tá? O auditor ele tem que buscar evidências em quantidade e em qualidade para que ele possa, de fato, respaldar suas conclusões. Então, a evidência tem que ser tanto suficiente, e a suficiência é a medida de quantidade de evidência, quanto apropriada. E essa adequação ou apropriação é a medida de qualidade. Então, aqui o esquema é: a evidência tem que ser em quantidade e em qualidade tal, para que ela possa respaldar as conclusões do relatório do auditor. Suficiência é a medida de quantidade. A adequação é a medida de qualidade. Essa adequação ela se subdividir em relevância, confiabilidade e validade. Tá? Beleza? Então, como a gente já tinha falado aqui embaixo, a suficiência é a medida de quantidade. A adequação é a medida de qualidade. A avaliação de evidência que o auditor faz deve ser objetiva, justa, equilibrada. E aí lembrar da relação entre achado e evidência que nós falamos lá atrás. Evidências, além delas serem definidas como
as informações que o auditor utiliza para fundamentar aí as conclusões em que se baseia a sua opinião, as evidências, como eu disse lá atrás, são os elementos essenciais comprobatórios de quem? Dos achados, tá? E aí, galera, isso é legal. Os achados, que eu já tinha falado, que são qualquer fato digno de relato que decorre da mera comparação entre um objeto e um critério, eles são o esqueleto do relatório da auditoria. O relatório da auditoria, ele é todo montado a partir dos achados. Eu vou além. As propostas de encaminhamento feitas pela auditoria, recomendações, determinações e etc., são todas feitas para os achados. As conclusões do auditor são todas feitas em cima dos achados, tá? E os achados, eles vão estar, obviamente, no relatório final. Em auditoria, eu tenho o conceito dos achados preliminares, que estão no relatório preliminar. Então, é muito comum a auditoria, né? Antes de eu submeter o relatório final para o plenário do tribunal e daí publicá-lo, eu entrego ao gestor da entidade auditada o meu relatório preliminar, que vai conter os achados preliminares. Porque isso vai ser um verdadeiro instrumento de controle de qualidade. Eu faço uma validação dos resultados do meu trabalho junto aos gestores. Eu não preciso esconder os resultados da auditoria deles, não. Tá? Então, os achados preliminares devem, sim, ser comunicados e discutidos com a entidade para confirmar sua validade. A partir do momento que tudo é confirmado, eu posso submeter o relatório preliminar à apreciação lá do plenário do tribunal e aí eu tenho um relatório final. Depois disso que é divulgado. Beleza? Claro que o auditor tem que respeitar aí a confidencialidade das informações que ele obtém em função do seu trabalho. A evidência deve ser apropriada e suficiente e a adequação inclui a relevância, a validade e a confiabilidade. Uma coisa importante, depois de completar os procedimentos, cara, o auditor tem que revisar a documentação para que ele possa efetivamente determinar se o objeto foi suficiente e apropriadamente auditado. Antes de chegar às conclusões, digamos, finais, que vão estar ali no relatório, eu tenho que reconsiderar aquela minha avaliação inicial de risco que eu fiz lá no planejamento, lembra? Então, lá no planejamento a gente viu, o auditor tem que fazer uma avaliação de risco ou análise do problema, depois uma identificação dos riscos de fraude. Agora, na fase de execução, eu aplico os procedimentos para obter as evidências que vão fundamentar ali o meu relatório, as minhas conclusões. Antes de eu chegar a essas conclusões, eu tenho que reconsiderar se aquela avaliação inicial de risco continua apropriada. E se não estiver, eventualmente eu tenho que fazer mudanças. Beleza? O auditor tem que avaliar as evidências para obter os achados, sempre, levando em consideração aspectos quant e quali, e com base nos achados, o auditor vai chegar a uma conclusão acerca do objeto da auditoria, ou, eventualmente, da informação sobre o objeto, a depender se a gente está diante de um trabalho de certificação ou de relatório direto. Relatório e monitoramento, última etapa, já que ele NBASP divide em 3, simples. É um para o relatório, o auditor deve elaborar um relatório baseado nas conclusões alcançadas, aonde? Na etapa de execução, tá? E um para o monitoramento. O auditor deve monitorar as questões relevantes relatadas. Então, por exemplo, as propostas de encaminhamento numa auditoria do tipo operacional, que visam ajudar a entidade a alcançar os seus objetivos, buscam o aprimoramento, o aperfeiçoamento da gestão, aquelas recomendações, aqueles encaminhamentos que são relevantes devem ser monitorados. Beleza? Então, os auditores têm que elaborar um relatório baseado nas conclusões alcançadas, e é óbvio que o processo da auditoria envolve a elaboração desse relatório. Eu diria que o relatório é a cereja do bolo da auditoria. Né? Então, é claro que o processo da auditoria envolve a elaboração do relatório que vai comunicar os resultados não só aos usuários, que são os principais leitores do relatório, mas a todas as partes interessadas, aos responsáveis pela governança e ao público em geral. O propósito do relatório, por isso que ele trata junto aqui, também é facilitar o monitoramento das ações corretivas que são propostas pela auditoria. Tranquilo? Beleza? Características do relatório. O relatório de auditoria ele tem que ser de fácil compreensão, ele tem que ser livre de imprecisões ou ambiguidades, ele tem que ser completo, ele tem que ser objetivo e justo, tem que ser baseado em evidência, não pode ser baseado na cabeça do auditor. Os achados têm que ser colocados em perspectiva dentro de um contexto. Eu não posso jogar meia dúzia de achados ali, uma coisa que não conversa com a outra, sabe? Eu tenho formas de relatórios diferentes,
que vão depender do tipo, da natureza de auditoria, de quem vai usar o relatório, de quais normas e requisitos legais são aplicáveis àquela auditoria, de maneira que eu tenho um relatório de forma longa e relatório de forma curta. Relatório de forma curta é aquele de formato padronizado, é um relatório condensado, é uma síntese. Já o relatório de forma longa, ele é detalhado, portanto, ele descreve em detalhes o escopo, os achados, as conclusões, e eles incluem efeitos potenciais e recomendações construtivas aí para a adoção de medidas corretivas. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que eu não falo muito, porque eu evito fazer comparações que não estão na norma, mas geralmente o relatório de forma longa vai ser aquele utilizado nas auditorias operacionais, tá? E o relatório de forma curta, muitas vezes nas auditorias financeiras e algumas vezes nas auditorias de conformidade. Maravilha? Tipo de trabalho versus relatório. Aqui não tem a ver com essa forma, não. Ó, os tipos de trabalho, a gente viu, a certificação ou relatório direto. Nos trabalhos de certificação, geralmente o auditor vai expressar o quê? Uma opinião quanto a estar não diretamente o objeto, mas a informação sobre o objeto livre de problemas, livre de distorções relevantes. Ou ainda, pode ser uma opinião sobre se o objeto está em conformidade com critérios estabelecidos. Beleza? Nesse caso, o relatório, óbvio, né? Geralmente ele é chamado de relatório do auditor. E no trabalho de relatório direto, como ele é o próprio auditor ali que seleciona os objetos e os critérios, levando em consideração os objetivos e as questões a serem respondidas, o relatório vai ter que declarar quais são os objetivos da auditoria, como eles foram abordados. Isso inclui, é óbvio, os achados e conclusões, pode incluir recomendações, pode ele trazer informações adicionais sobre os critérios utilizados, sobre a metodologia, sobre as fontes de dados, e eventuais limitações ao escopo devem ser descritas. Então, cuidado com esse pode e deve aqui. Duas coisas que o relatório deve incluir, nesse caso de trabalho de relatório direto: achados e conclusões e eventuais limitações de escopo. Agora, duas coisas que podem ser descritas, né? Recomendações, tá? Sobre os achados ali, sobre os achados, né? E informações adicionais sobre critérios, metodologias e fontes de dados. O relatório ele também tem que explicar como que a evidência foi obtida, que tipo de procedimentos foram aplicados e tudo mais. Isso aqui, gente, talvez seja o ponto que é mais cobrado da NBASP Sai 100, são os tipos de opinião. A gente já tinha dito, né? Quando uma opinião é utilizada para transmitir o nível de asseguração, a opinião deve ser geralmente num formato padronizado, seria aquele relatório de forma curta que a gente viu, né? E aí, nesse caso, a gente tem as opiniões do tipo não modificada, que é aquela que deve ser emitida quando está tudo bem, e a modificada, que deve ser emitida quando há o quê? Problemas, tá? Então, se liga, a opinião ela vai transmitir o nível de asseguração, beleza? E geralmente ela deve ser num formato padronizado. Ah, mas eu só tenho formato padronizado? Não, eu tenho um relatório de forma longa, como a gente viu. Beleza? Então, o que é estar tudo bem? Portanto, quando que eu vou usar a opinião não modificada? Exemplo clássico é o contexto da auditoria financeira. Quando eu consigo evidências apropriadas e suficientes para concluir que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as regras do jogo, ou seja, de acordo com a estrutura e com o marco regulatório aplicável. Tá? E eu já tinha falado isso antes, a não modificada, gente, não é só para um ou outro tipo de asseguração. Não, eu posso usar a opinião não modificada tanto para asseguração razoável quanto para asseguração limitada. Beleza? E aí, diferentemente da primeira, quando eu tenho problemas, eu tenho que partir para a opinião modificada, que pode ser de 3 tipos. Qualificada, que é também conhecida como com ressalva. Adversa e abstenção de opinião. Lembrar que, por mais que pareça paradoxal, abstenção de opinião, estou deixando de emitir uma opinião, né? Pela semântica da palavra. Mas, por convenção, eu me abster de emitir opinião é um tipo de opinião. Tá? Eu vou direto para o macete aqui. Ó. Qual é a fórmula? Na opinião qualificada, exceto por, é como se eu dissesse assim, olha, tá tudo bem, com exceção disso. Por isso que ela é o tipo de modificação menos grave. O auditor discorda de alguma coisa que ele viu,
ou ele eventualmente não consegue ali alguma evidência sobre o que ele precisava, mas ele sempre está diante de efeitos não generalizados. Então, tem problemas que sim, são relevantes, mas eles têm efeitos não generalizados. O macete da qualificada exceto por são essas duas palavras mágicas aqui. Viu na tua prova essas duas palavras mágicas, não generalizados? Se a gente estiver diante de uma questão de tipos de opinião, pode marcar ou com ressalva ou qualificado exceto por e ser feliz que vai dar certo, tá? Adversa, aqui eu já não posso ter a impossibilidade de obter evidência. Eu conseguir a evidência de problema, tá? Que são tanto relevantes quanto generalizados. Então aqui eu consigo a evidência de problemas que são relevantes e generalizados. Então o macete é relevante e generalizado, adversa. Abstenção. Se eu vou me abster de emitir opinião, é natural que eu entenda o quê? Diferentemente da adversa, agora eu não consegui a evidência para fundamentar a minha opinião, por causa de uma incerteza ou limitação de escopo, mas um possível problema, ele é relevante. Se ele não fosse relevante, ele nem teria o poder de modificar a opinião, tá? Mas agora ele é diferentemente da de cima, né, da qualificada exceto por, que eu posso ser incapaz de obter uma evidência que é tanto relevante quanto não generalizada, aqui na abstenção eu não consigo evidência de algo que é tanto relevante quanto generalizado. Então, o macete, a fórmula, não consigo evidência de algo que além de relevante é generalizado. Aí tem aquele famoso esqueminha matador, no sentido aqui das linhas a gente tem a primeira variável, conseguir ou não evidência, no sentido aqui das colunas a gente tem efeitos ou não generalizados ou generalizados. E aí vale o macete. Não generalizado, eu posso ter obtido a evidência ou não, eu sempre vou estar diante o quê? Da qualificada exceto por. Adversa, eu preciso de evidência de problemas relevantes e generalizados. Abstenção, eu não consigo evidência de problemas que, além de relevantes, possivelmente são generalizados. Tá? E para fechar, minha gente, claro que quando a opinião é modificada, eu preciso explicar o que motivou ela. Então eu tenho que colocar as razões que levaram à modificação, explicando claramente qual é a natureza, a extensão da modificação, tomando por base os critérios que eu utilizei para aquele trabalho. Tá? E dependendo do tipo de auditoria, operacional, por exemplo, recomendações para ações corretivas e eventuais contribuições para deficiências de controle podem ser incluídas no relatório. É o que a gente viu aqui em cima nos relatórios, no tipo de relatório de trabalho de relatório direto, né? Pode incluir recomendações e tudo mais. É o que acontece nas auditorias do tipo operacional. E no que diz respeito ao monitoramento, monitorar é você acompanhar as questões relevantes que foram ali eventualmente propostas. O foco do monitoramento é verificar se a entidade auditada deu tratamento adequado àquilo que a auditoria levantou, em termos de questões, e se tiver uma ação insuficiente ou insatisfatória, cara, eventualmente a auditoria pode produzir um relatório adicional só sobre o monitoramento. Outra coisa, eu não coloquei aqui, mas é bacana. A NBASP 400 fala isso. As auditorias de conformidade, elas podem ser pontuais ou recorrentes. Quando eu estou diante de uma auditoria recorrente, o monitoramento ele pode ser parte do planejamento da auditoria seguinte. Entende? Então, eu fiz a auditoria pela primeira vez. Eu já sei que eu vou voltar lá uma segunda vez porque, claro, é uma auditoria recorrente. Então, em vez de eu fazer o monitoramento do resultado do primeiro trabalho de forma isolada, antes de eu voltar para a segunda, quando eu voltar e for planejar a segunda, eu faço o monitoramento do que aconteceu na primeira. Beleza? E aqui já é uma coisa bem avançada que eu trouxe, não seria nem para nivelamento, mas eu quis trazer. Elementos do relatório. As NBASP da Auditoria de Conformidade 404.000 tem algumas formalidades citadas, título, destinatário, aqui embaixo, data, assinatura, que a NBASP 3.000 da Auditoria Operacional não tem, mas de resto é parecido. Ó. O relatório tem que ter uma descrição da informação do objeto ou quando apropriado do objeto, nos dois casos. O relatório tem que ter o escopo, nos dois casos, o objetivo, as questões, o período de tempo. Tá? O relatório tem que ter os critérios, nos dois casos. O relatório tem que ser os achados, as opiniões, conclusões e eventuais recomendações, nos dois casos. Tá?
E aí tem algumas diferencinhas aqui, ó. No caso da NBASF 404.000, eu tenho ainda, e não tem um paralelo aqui com a auditoria operacional, as responsabilidades da parte responsável e do auditor, e um sumário, um resumo do trabalho realizado, e ainda os comentários da entidade auditada conforme apropriado. É aquele quando eu submeto aos gestores da entidade auditada o famoso relatório preliminar que contém os achados preliminares ali. Tranquilo, minha gente? Então aqui, ó, eu botei na mesma linha porque se parece. No caso da auditoria de conformidade, tem que identificar as normas e o nível de asseguração, que pode ser tanto razoável quanto limitado. E no caso da auditoria operacional, tem que ter os métodos, né, para coleta e análise de dados, de onde eu estou tirando esses dados, ou seja, qual é a sua fonte, eventuais limitações dessas fontes. Tudo isso tem que estar descrito no relatório da auditoria operacional. Belezinha? Terminamos esse nivelamento, nem tão básico assim. Eu juro que quando eu comecei a fazer isso aqui, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui em meia hora. Fiz em 1h30. Mas assim, beleza, 1h30 eu acho que tá super dentro. A gente falou de muita coisa que pode cair na sua prova, tá? Então, eu particularmente fiquei bastante feliz com essa nossa mini aula. Espero que vocês também. Saudações, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.